subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 12, lição da classe dos adultos. Estamos chegando ao fim da lição do quarto trimestre, chegamos no fim do quarto trimestre, onde estamos estudando a justiça divina, no livro de Ezequiel. E na lição de número 12, vamos estar estudando sobre imersos no Espírito nos últimos dias. O texto ele fala sobre depois da visão do templo, a segunda visão que Deus dá sobre a profundidade das águas, que reflete a vida espiritual profunda. Ezequiel aponta, indico para esse material, para esse comentário, esse livro aqui, Daniel Bloch, interessante, necessário, muito bom, muito bom material. Então, quem puder adquirir, adquiram, que é um material de muita envergadura, muito bom, interessantíssimo, Muito bem. Ezequiel no capítulo 40, verso 3, capítulo 46, verso 19, ele fala de um indivíduo que é mencionado, E aí o texto nos aponta aqui, nos diz que Ezequiel capítulo 47 diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, para a face da casa, olhava para o oriente, as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa e da banda do sul do alto, e me tirou pelo caminho à porta do norte e me fez passar a voltar pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas dessas bandas. Essas águas, elas falam de uma transformação, Ele transformaria em um rio de cura, uma fonte abundante que curava as nações. Nós vamos ver Zacarias 14, verso 8, Gênesis capítulo 2, verso 8 a 10, João capítulo 4, verso 13 e João capítulo 14, verso de número 10, Aliás, João capítulo 4, verso 13 e 14 e João 10, verso 10, ok? Apocalipse capítulo 22, verso 1 e 2, diz que elas fluíam da região árida rochosa de Jerusalém, o Mar Morto, ou seja, o Mar da Araba, certo? A região oriental para o sul, ao longo do Vale do Jordão, E nós vamos trabalhar um pouco o comentário desse texto. Vale a pena salientar. É um texto muito interessante, onde nos aponta aqui de forma muito clara e umas informações muito peculiar no texto, Então a primeira parte do capítulo 47 é a continuação da visão do templo, Ezequiel capítulo 40. A primeira parte é isso, certo? Na segunda visão, na segunda parte, nós podemos observar que a primeira parte do versículo de 1 a 6 se concentra nas águas que fluem debaixo do umbral, E à medida que essas águas sanadoras, elas vão se fertilizando, nós podemos observar que à medida que vai se fertilizando a água, nós podemos ver que as áreas estéreis do Vale do Mar Morto seguem aumentando o volume e se tornam um rio caudaloso. Já a segunda parte, do versículo 7 a 12, aliás, descreve os feitos milagrosos dessa água, trazendo aí uma vida para o Mar Morto e toda a região da Araba. A lição
a presente lição foca o aspecto escatológico da visão, né? Então, o aspecto da visão aqui é escatológico. Veja bem, no versículo 1 diz assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que as águas saíam debaixo do umbral da casa para o oriente, pois a fachada da casa estava para o oriente, e as águas desciam para baixo. O feliz dias para uma entrada da morada de Deus em Israel, em santa comunhão, é uma bênção que não está mais restrita ao povo, não é? À localidade, mas também deve ser difundida com catolicidade por todo o mundo. Assim, uma planta de cedro, por exemplo, de Líbano, o cedro do Líbano, aliás, é representado por um conjunto sobre um envoltório, ou seja, todas as aves e todas as asas a partir dos quais desértico da terra se tornariam frutífero, né? Pelas águas curadoras do Evangelho, conforme está escrito em capítulo 35, versículo número 1 de Isaías. No capítulo de número 17, verso 23, já apontava para essa situação do livro de Ezequiel. As águas que representam Apocalipse 22, 1, representa a água da vida que procede do trono de Deus e do Cordeiro, né? Seu trono foi estabelecido no Templo de Jerusalém, né? Daí flui sobre a terra, e o Messias é o templo, né? E a porta, certo? As águas que fluem, o Workside, por exemplo, das águas vivas, sem aumentar aí tanto no indivíduo como no coração, as fontes nas proximidades de Moriá, seguiram uma imagem aqui, né? As águas fluem para o leste, isto é, para o Cédron, e depois para o Jordão, né? E assim ao longo até o Mar Morto, ponto final dessa imagem, dessa visão, né? O aumento rápido da corrente de Mesquim, um rio poderoso que torna, não através de fluxos de correntes laterais, mas também do seu suprimento de fonte miraculosa, né? Sagrada no templo, né? O William Hendrickson, ele vai trabalhar essa proposta aí, tá certo? As coisas de Deus, né? Alguns sons que compreendem como água até os contornos, e outras mais difíceis que exigem buscas mais busca profunda sobre suas próprias ou joias, ou os lombos, enfim, né? Então podemos observar que a demanda de Deus para isso, né? Fala da profundidade da adoração, né? Da profundidade da santidade que se devem a Deus, e a cura da água, a cura das águas do Mar Morto aqui responde: não haverá mais maldição, que está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo número 3, né? Em Romanos capítulo de número 11, verso 33, fala de uma adoração profunda, uma profundidade na adoração, né? O tópico de número 1 nos apresenta o aspecto escatológico da visão, né? O aspecto escatológico. O rio nascente, por exemplo, ou nascente do rio, vimos a primeira lição do trimestre, que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico das Sagradas Escrituras, né? A visão nessa passagem é futurista, ou seja, ela é futurista e literal, né? Então, as evidências, tanto internas quanto externas, dão sustentação para uma interpretação escatológica literal. O umbral da casa é uma referência ao templo da visão, ao templo da visão do profeta, que teve no capítulo 40. Os detalhes desse complexo, né, como dimensões, áreas, dependências, né, e medidas, sugerem um templo literal. Isto é simples de entender. Os dois foram destruídos, o de Salomão e o de Herodes. Salomão está no capítulo 25, versículo 9 de 2 Reis, e Herodes está no capítulo 21, versículo número 6 do livro de Lucas. Então eram literais. Não faz sentido o novo templo para ser uma mera visão idealista, né? Com símbolos, figura, transmitir a ideia simbólica de modo igual, né? De igual modo, a promessa divina no templo é também literal. O guia celestial é um personagem que aparece desde o início da visão do novo templo, não é?
um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, do cobre, tendo cordel de linho na mão, não é? De linho na mão, uma cana, uma vara de medir. Ele continua como Cicerone, né? Ou seja, nesse passeio, um anjo, esse anjo, ele fez Ezequiel sair do portão do norte e desta forma contornar o templo, não é? No sentido horário, né? Em direção ao oriente. Isso porque a porta oriental estava fechada. Esta porta estará fechada e não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela e por isso estará fechada. Capítulo 44, verso de número 2. Né? E o texto diz assim: ele me tirou pelo caminho da porta do norte, ou seja, os portões orientais estão fechados, conforme o capítulo 42, 44, verso 2 e 46, 1. O profeta é levado ao portão do norte, ao redor do portão leste externo, o qual ele viu o córrego que emergiu ao lado do portão. Né? Então, ele vai começar a falar das medidas. Quando aquele homem saiu para o oriente, tinha em sua mão um cordel de medir, e ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas e chegar ao tornozelo. Esse 1000 côvados aqui, no local de imersão, as águas chegavam ao tornozelo, né? Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que se chegava até os joelhos. As medições sucessivas mostram uma profundidade até os joelhos, né? E aos lombos. Finalmente o rio intransitável, ou seja, a palavra traduzida aqui rio é usual para o riacho, ou seja, o aldi, no caso, ou seja, um riacho com um vale e desfiladeiro. Ele mediu 1000 côvados de novo e já era o rio, né? As medições sucessivas mostram a profundidade do joelho, conforme eu já disse. Então, a margem do rio é o riacho aqui, fala da profundeza da visão, né? No capítulo 7 fala: voltei, e eis que na margem do rio havia muitíssima árvore de lado a lado. A árvore não meramente uma árvore na vida, mas como não no paraíso, né? Mas muitos que suprirão aí, eles para suprir comida, remédios imortais ao povo de Deus, que também tornaram-se árvores de justiça, plantada por águas, dando fruto para a santidade. Né? O texto prossegue, né? Podemos ver no capítulo de número 8, que há uma progressão da visão, né? E o guia, como já diz, o guia celestial, depois tem os frutos, os novos frutos, né? Então a visão diz aqui é uma relação entre a toda sorte de árvore que dá fruto e que se come, né? Isso já tínhamos visto no Éden, uma época, né? Um período, e assim sucessivamente. Então o tópico de número 2 nos fala sobre a implicação pneumatológica do texto, né? No versículo 8 diz assim: o deserto, e disse, as águas saem para a região do oriente, descem a planície e entram no mar, e quando chegarem ao mar, tornarão saudáveis as águas. Ou seja, o deserto, o simples, no hebraico fala simples, né? Que Arábia, ou seja, que é o mesmo oriente do planície do sul do Mar Morto, que se estende até o Golfo Alanítico, né, do Mar Vermelho. Isso vamos ver em Deuteronômio capítulo 3, versículo de número 17, Deuteronômio 4, 49 e Josué capítulo número 3, versículo 6. O Mar Morto, ou seja, o mar notou com suas cidades como culpadas da planície de Sodoma e Gomorra, as águas não se apresentam como animais vegetal ou animal, né? Mas a morte é um lugar para a vida da Judéia e de todo o mundo, ou seja, como simbolizando a cura das águas
impregnada de morte que cobre todas as cidades condenadas. Aí compare aí com o mar, né? O mar em geral é um símbolo dos poderes perturbadores da natureza, classificados pela queda, doravante aí não mais se enfurece, né? No versículo 9, o texto prossegue e diz: será que toda alma vivente que move por onde quer que este rio passar viverá, né? E haverá muitíssimo peixe por ali, e tereis passado estas águas, e ficarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. Ok? Dentro dessa premissa, as águas, por exemplo, que o ser celestial que fez Ezequiel passar pelas águas ao caminhar o primeiro trecho de 1000 côvados, que quer dizer 500 metros, né? Na NA aponta 500 metros, na Bíblia nova versão, nova atualizada, né? Almeida atualizada, ou seja, fala de 500 metros, mais adiante as águas chegam aos joelhos e depois mais 500 metros, pois já estão nos lombos, ou seja, 500 metros além, mais além, essas águas já havia se tornado num ribeiro, e o profeta agora ele tinha que nadar, né? Ele atravessou o ribeiro nadando, mas depois o ser celestial trouxe o profeta de volta para a margem do rio, né? Qual é o propósito disso? Era necessário que Ezequiel visse, ou seja, a extensão e a profundidade do ribeiro para reconhecer a fonte de todos os milagres, né? Então essa experiência da imersão do profeta nas águas tem explicação teológica profunda, tem implicações teológicas profundas, né? Vai tratar do Espírito Santo, da imersão das águas por meio do Espírito, e assim sucessivamente, entendeu? Nós vamos ver em todo o bojo escriturístico dessa lição a importância dessa visão espiritual. A imersão de Ezequiel nas águas pode ser comparada ao crente cheio do Espírito Santo, não é? No versículo 9 diz assim: e que toda alma vivente que se move por tudo onde quer que esse rio passar viverá, e haverá muitíssimo peixe por ali, terem passado as águas ficarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que este rio passar. Nós vamos ver aqui no comentário do texto, na exegese aqui, curado é o que se pode aplicar e não ao Mediterrâneo também. O peixe com o peixe do mar grande, o mar morto, quando curado, contém peixe como o Mediterrâneo, não é? É o que está escrito na Bíblia. Então podemos observar que as visões bíblicas, ela tem cumprimento, não é? No caso, o Bacon, comentário da CPAD, diz que a repetição da terra, a repartição da terra, que começou a ser descrita no capítulo 45 a 47 e 48, mas que aqui encontramos interlúdio poético, né? Ou seja, a seca das águas refrescantes para as nações, ela tinha debaixo do umbral da casa, não é? Para o Oriente. Então essa água da redenção vinha debaixo da banda do sul do altar. Em sua visão, Ezequiel foi levado para observar, né, toda essa estrutura, toda essa visão, né? Ele vinha debaixo dos umbrais da porta. Ezequiel foi levado para observar a corrente de água fluindo através do templo, visto que as águas estavam fluindo do lado do sul, né? Então o profeta foi levado para fora da porta, pelo caminho até a porta exterior, ou seja, então para o leste, né? Seguindo correntes de água, né? Então, observando todo o contexto da literatura proposta aqui, que é o comentário de Bacon, na sua página 487, ok? Sobre o contexto geológico, por exemplo, no Vale do Mar Morto, né? A abundância das árvores, o Mar Morto, as águas sendo levadas ao mar, sararão das águas, ou seja, mas o mar é o Mar Morto, o mar de sal, né? Mar salgado, mar das Campinas, o mar da Arábia.
ele é conhecido assim, certo? O Mar Morto é conhecido bem nesses nomes que eu acabei de dar aqui, ok? Então podemos observar que quando no versículo 10 diz assim, do capítulo 47, será que todos os pecadores estarão juntos a ele, desde Egedim até Englai, e haverá lugares para estender as redes, seus peixes serão segundo as suas espécies, com os peixes do grande mar em muitíssima quantidade, né? Podemos observar aqui que Egedim antigamente era Hazazon Tamar, agora é Rede-Gedi, né? É o oeste do Mar Morto, o lugar do refúgio de Davi, de Saul, que significa fonte dos dois bezerros, né? Isso no texto, no versículo 10, né? Nos confins de Moab, por exemplo, de fronteiras de perto de onde o Jordão entra para o Mar Morto, ou seja, esses dois limites são fixados para incluir o Mar Morto aqui. É que uma espécie importante, de três espécies de... uma espécie importante das três espécies, e da espécie, enfim, né? Que aponta aqui o melhor ser de todos os contextos, né? Então, porém, nós vamos ver no versículo 11, porém seus charcos e seus pântanos não ficarão saudáveis, estarão saudáveis. Ou seja, pântanos aqui são lugares pantanosos, região que é conhecida por ter mais porcos, e pântanos os árabes levam coletivo para a evaporação dos porcos, para o uso próprio dos seus rebanhos, né? Então não ficarão saudáveis, ou seja, aqueles que não são alcançados pelas águas curativas do Evangelho, através de sua preguiça e da mentalidade terrena, não são entregues, né? A sua própria vida, esterilidade, como senilidade omitida pela expressão lá de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 3, Salmos 107, verso 34, Sofonias 2:9, um exemplo terrível para outros castigos que sofrem aí, que os incrédulos irão sofrer, no capítulo 2, verso 2, e no capítulo 2, verso 6 de 2 Pedro, né? E assim sucessivamente, junto ao rio, o texto diz assim, junto ao rio, em suas margens de um lado para o outro crescerá toda a árvore de comer, suas folhas nunca cairá, nem seus frutos faltará, e todos os seus meses produzirá frutos, porque as suas águas saem do santuário, e seu fruto servirá de alimento, né? Em vez da vida de Sodoma, de Uvas, de Gomorra, né? Nós vamos ver que a doentia, a náusea, né? Doentia com as árvores da vida que dão vida aí, e para restaurar a vida em terras sobrenaturais, exercendo aí um número muito contundente de abrangência, né? As folhas se desfalecem, a expressão tão pouco é o caráter infalível de remédio celestial da árvore da vida, mas também com a presença da infância, que são como folhas, né? E seus feitos são como os frutos que fluem. Essa graça são imortais, né? Fruta nova, literalmente aqui é as primícias, né? Capítulo de número 12 fala das primícias, né? Ou primeiros frutos, né? Eles estão cada vez mais novos, cedendo aqui o seu primeiro fruto, né? Então, o primogênito de uma coisa, por exemplo, né? No idioma hebraico significa a mais primordial, conforme Jó, capítulo 18, verso de número 13, o primogênito da morte, isto é, uma morte mais fatal, né? E assim sucessivamente. Então, o texto é um texto muito contundente, que fala de uma vida espiritual mais aguçada, mais frutífera, proeminente, uma vida espiritual profunda, né? Fora de enrosco, né? Fora de embrólios, né? Tenhamos cuidado para que não nos
nos perdemos com isso, mas que possamos nos mergulhar sempre, né? E estar totalmente arraigado, estar juntos, estar no tronco, né? Para que possamos frutificar. No terceiro tópico, nos aponta assim, sobre o vale, sobre o contexto do geológico do Vale do Mar Morto. A abundância das árvores ali, certo? O Araba em hebraico é Aravá, literalmente quer dizer árido, parece também no Antigo Testamento, na planície de Deuteronômio 1:1, ou seja, o deserto. É o nome de um vale que se estende ali, que se estende desde a Galileia ao norte de Israel e vai até o Golfo de Acaba, no sul do país, ou seja, na margem do Mar Vermelho, né? Diante de Zuf, está escrito no capítulo 1, verso 1 de Deuteronômio, diante de Suf. Nessa região localizava o Mar Morto, Josué 3,16, Mar Salgado, né? Mar Morto, Mar Salgado, o nome se equivale, é o mesmo. A parte da região era o território da antiga Pentápolis, né, que incluía a cidade de Sodoma, de Gomorra, cuja destruição trouxe a esterilidade naquela região, né, e de modo que ali não nasce planta alguma, não, nem mesmo capim nasce ali, capítulo 29, verso 23. No entanto, a palavra profética contempla o surgimento de abundância de árvores, né? Como resultado das bênçãos das águas vivificadoras. Esse quadro profético é do milênio, né? E a aula que nós tivemos domingo passado, né? Na aula de número 11. O mar, por exemplo, o Mar Morto, essas águas sendo levadas ao mar sararão as águas, ou seja, esse mar é o Mar Morto, ou Mar de Sal, Mar Salgado, Mar das Campinas, ou Mar da Arábia. Ele tem esse nome. Localiza-se na depressão mais profunda da planta, né? Cerca de 396 metros debaixo do nível do mar. Entendeu? Então é a alimentação das águas do Jordão e uns poucos córregos anteriores, visto que o lago não possui escoamento, né? Suas águas são eliminadas, né? São eliminadas por meio de evaporação e etc. Então essa água possui uma salinidade em comum, né? Que vem desse riacho, fluindo através de solos saulitrosos, né? Saulitrosos, alimentados por fontes sulfurosas, né? E assim não há vida nessas águas. Contém mais de 30% de sais minerais e ao passo que a média dos oceanos é de 3%. Observe a problemática aqui, né? As águas salgadas e a sua quantidade de sal que tem nessas águas, ok? Do Mar Morto, como se dizem. A vida do Mar Morto. A chegada das águas vivificadoras no templo revive o Mar Morto. É o resultado de grande multiplicidade de peixes, como o Mar Mediterrâneo ou o Grande Mar. Isto faz lembrar a criação do Gênesis 1, versículo 20 e 21. Os pescadores de Engedi, por exemplo, Englai, lançarão as redes para apanhar os seus peixes em um cenário nunca visto, né? Um cenário nunca visto, certo? E até então na história, ou seja, é pequeno. Engedi é pequeno, um oásis localizado no deserto da Judéia, né? Onde Davi se acampou quando foi perseguido por Saul. Englai é uma localidade desconhecida que há quem afirme que fica na outra margem do mar, na margem do outro lado do mar, que seria hoje a Jordânia, mas a linguagem parece indicar o sentido literal sul, litoral, o sentido norte-sul e não leste-oeste, né? Então, sobre os chacos, por exemplo, né, o texto é muito objetivo e diz que são lamaceiros, como sal que não serão mais restaurados.
Os sacos aqui são os porcos do mato, como se diz, né? Porcos bravos. E ainda muitas controvérsias, como a vida que se estende além das águas, da salvação, de fim do tempo, enfim. Talvez a morte continuasse nesse buraco salinos, né? Então a descrição do milênio em Isaías capítulo 65, que indica que haver pecado e morte em escala reduzida no nascimento e envelhecimento, certo? Mas há quem afirme que esses sacos são grandes utilidades para a economia. Nessa abundância, as riquezas minerais, até para o tempero com o sal para o sacrifício, né? Mas não há unanimidade sobre essas visões. Okay? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando em nossos corações, e até a próxima aula. Se Deus assim nos permitir, que é a aula de número 13, estaremos comentando a aula de número 13, a última lição do trimestre e do ano de 2022, ou melhor, né? E assim sucessivamente. A lição vai ser ministrada no dia 25, né? Portanto, dia de Natal, como se comemora, né? E o texto, o tema é: o Senhor está ali. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar a vida.